Estudo da Palavra. Muito bem, olha só que interessante. Nós estamos analisando na série as ordens de Deus sobre a saúde contidas na Bíblia, e nós vimos aqui que Deus ele coloca uma lista de alimentos limpos e alimentos imundos. Por exemplo, resumindo rapidamente, dentro da lista dos alimentos imundos, um dos alimentos que Deus proíbe expressamente através das Escrituras, e você pode ver isso em Isaías capítulo 66, tá? Isaías 66, versículos 15 a 17. E a lista de todos os demais alimentos que podem ser consumidos e que não podem, se encontra, anote aí e leia, no livro de Levíticos, Levíticos capítulo 11, versículos 1 a 12. Só que aí surgiu aí algumas perguntas que parecem contradizer aquilo que nós estudamos acerca destes alimentos que a Bíblia condena e daqueles que ela libera como consumo. Por exemplo, vimos na semana passada o verdadeiro significado sobre a questão do que Jesus disse, que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Então nós vimos isso. Mas rapidinho, nós vimos aqui que Jesus, através disso, não estava dizendo que podíamos agora comer a carne dos animais considerados imundos, mas sim relacionado à tradição judaica, que para comer algo tinha que lavar as mãos. Os discípulos não fizeram isso lá em algum momento, e os fariseus então criticaram. E aí Jesus disse, olha, o que contamina não é o que entra, mas o que sai. E ali ele fez toda ali ele colocou toda uma figura de linguagem mostrando, né, que não adianta você lavar a mão para se alimentar, tá certo? Mas o seu coração tá cheio de ódio, de ira. Especialmente os fariseus da época que odiavam a Jesus. Então, esse era o verdadeiro sentido. Vimos a questão do lençol de Pedro, né, da visão, melhor dizendo, o lençol da visão de Pedro, que tinha toda a sorte de quadrúpedes ali. Também não era algo dizendo que podia-se agora comer animais considerados imundos. Tanto que Pedro, quando entra na casa de Cornélio, Pedro, já entendendo qual era o verdadeiro sentido da visão, ele diz, Deus me mostrou em visão, Deus me mostrou que não devo considerar ninguém comum e imundo, ou seja, o evangelho agora era tanto para judeus quanto para gentios, não é? Mas existem outras perguntas também. Por exemplo, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 8. Então você anote os textos, porque se você não conseguir ler os textos comigo, tá certo? No mesmo momento aqui, você depois vai abrir aí e na sua devoção pessoal, tá certo? Você vai então ler e analisar. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 8, diz assim, ó. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Tá vendo? Então, começam assim a aparecer alguns textos que parecem contradizer tudo o que nós estudamos. Parece que realmente esses textos agora nos levam a entender que não existe mais essa questão de lei de que não pode comer isso, não pode comer aquilo. E algumas pessoas sinceras, porque realmente aprenderam assim, talvez não estudaram isso dentro do seu contexto, deixando que a Bíblia se explique a si mesma, entendem assim. Só que há um detalhe também que eu queria colocar aqui, lembrando. Antes dos judeus virem à existência, lá no dilúvio, vocês se lembram, Deus pediu para que entrasse um número maior de pares de animais limpos. Veja, e um número menor de pares de animais imundos. Então já havia classificação entre animais limpos e imundos antes dos judeus virem à existência. Tanto que depois do dilúvio, Deus permite o consumo da carne de animais, mas é claro que a permissão para consumir a carne dos animais só podia ser exatamente a de carnes limpas, porque já havia distinção quando eles entraram na arca. E aí, quando você vai em Levítico capítulo 11, a Bíblia te joga uma luz ainda maior para comprovar realmente isso. Quer dizer, é apenas uma continuidade daquilo que Deus já tinha mostrado lá atrás. E tem um outro texto também, esse aqui é um dos mais intrigantes, tá? Intrigantes.
Vamos lá. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 25. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 25. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Olha lá. Então vamos pensar aqui o seguinte. Então, de tudo. Vamos supor que tem escorpião, vamos supor que tenha carne de rato, de cobra. Eu lembro que uma vez eu coloquei uma ouvinte no ar, em uma rádio que eu tive programa, e eu perguntei assim para ela, na sua opinião, assim, perguntei na verdade para toda a audiência, e ela que entrou no ar foi uma das que entrou no ar. Mas antes disso a pergunta era, em sua opinião, pode-se comer de tudo? Né? Ou seja, Deus ele purificou tudo? Aí uma das pessoas, que foi essa moça, entrou no ar dizendo que sim, que podia, na opinião dela. Aí eu perguntei, então se você pode comer o rato também? Ela, não, rato não. Ué, mas não diz ali que pode comer de tudo? Você entendeu? Então nós devemos prestar atenção nesses detalhes. Nós devemos oferecer a Deus um culto racional. Para se estudar a Bíblia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Regra sobre regra, preceito sobre preceito. Conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Porque Satanás também citou, sempre digo isso, não é? Satanás também citou as escrituras para Jesus. Lá em Mateus 4, Satanás não citou o Salmo 91. Mas Jesus também disse o quê? Está escrito também, não é? Também está escrito. Então a Bíblia tem que se explicar a si mesma. É o contexto. Vamos analisar então essa questão? Vamos lá. Na 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Ó, versículo 1. Agora a gente vai ver o contexto. Porque o primeiro texto que nós colocamos foi a 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 8. Tá? O versículo 1 nos fornece o ponto de partida. Olha, o ponto de partida agora, ou base para a resposta a esta interessante questão. Então, Paulo aqui, ele introduz a passagem dizendo o seguinte no versículo 1. Ó, no que se refere às coisas, olha agora aqui, sacrificadas a ídolos. Olha lá. A ídolos. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica, tá vendo? Então, Paulo está tratando do quê? Acerca de alimentos imundos, no sentido de carne de porco, camarão, não é? Crustáceos, ou seja, todos esses alimentos que lá em Levítico capítulo 11 considera como imundos, não é isso em si. A essência aqui é carnes sacrificadas a ídolos, ou seja, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos. E para não haver, então, mal entendimento, ou mal entendidos, ele ainda insiste no versículo 4. Olha o que ele diz no versículo 4. Ó. No tocante à comida, estou lendo 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4. No tocante à comida, sacrificada novamente, ó, a ídolos, ó. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então, vamos analisar aqui, ó. Quando nós vamos ali em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 28, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 28, a gente vê o seguinte, ó. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Olha só. Ou seja, porções, agora nós temos que entender o seguinte. Todo pastor, inclusive teólogo, ele vai ter que admitir que isso é verdade. E você como um leigo, que de repente não fez um curso de teologia, leigo como? Não estou chamando você de ignorante, não é isso. Leigo em que sentido? Você estuda por você mesmo as escrituras, não fez nenhum curso de teologia, você é um pesquisador por você mesmo. Você sabe e vai admitir que quando você vai estudar um tema, você tem que entender para quem foi escrito aquilo, por que foi escrito, em que momento aquilo foi escrito, porque havia todo um contexto de momento. Certo? Tudo bem, então. Partindo dessa premissa, então, vamos continuar. O que acontecia naquela época? Isso é fato. Porções de carne que eram usadas na adoração aos ídolos, nos templos pagãos de Corinto, veja, eram depois vendidas nos mercados, olha lá. Isto levou alguns dos judeus mais radicais, ou escrupulosos, digamos assim, a se tornarem vegetarianos. Quer ver? Ó?
Que é um outro texto, inclusive, interessante, ó. Essa questão, olha como a Bíblia é maravilhosa, não é? Então você vai pegando ali o contexto e a Bíblia, ela vai se explicando a si mesma. A Bíblia não entra em contradição, ela não pode dizer uma coisa aqui e dizer outra coisa ali. Tanto que esse texto aqui, ó, muitos usam de forma errada, até para tratar de dia de guarda, que não tem nada a ver também. E também incluindo a questão do que se pode comer, do que se não pode comer, no sentido de carne imunda ou limpa. Não é isso. Ó, Romanos 14, de 1 a 4. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes, está vendo? Então, era a preocupação de estar se comendo porções de carne sacrificadas a ídolos. Porque o assunto era isso, claramente, carne sacrificadas a ídolos. Então alguns viraram até vegetariano. Ah, não, eu prefiro comer um leguminho só de pensar que eu poderia estar comendo alguma porção de carne sacrificada a ídolo, já me deixa assim, né? Então aqueles judeus mais escrupulosos pensavam assim. E aí o versículo 3 diz, ó, quem come não despreza o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Ou seja, a questão aqui é clara, e qualquer pessoa honesta, ela vai admitir isso. A questão aqui é clara. A questão aqui é de se saber se é moralmente errado comer carne oferecida aos ídolos. Essa que é a questão. Se ao comer essa carne a pessoa passa a ser participante da adoração aos ídolos. E a resposta de Paulo é que os ídolos não são nada. Não foi o que nós lemos no contexto? Na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Que não somos também nem melhores e nem piores se comermos. Isso está na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 8. Então, se a nossa liberdade constitui uma pedra de tropeço para uma pessoa, então não se deve comer nenhuma carne oferecida a ídolos. É o que diz a primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, dos versos 11 a 13. A questão, então, aqui tratada não tem que ver, portanto, com os alimentos imundos. Não é isso. Não é isso. Mas com o alimento que era oferecido aos ídolos. Jesus não veio a este mundo, por exemplo, para purificar os porcos. Não é? Interessante. Jesus não veio a este mundo para purificar porcos. Não. Ele veio para purificar quem? Você e eu, pecadores. Os animais imundos que eram impróprios e que estão claramente listados como impróprios lá no Antigo Testamento, continuam impróprios no Novo Testamento. O Senhor ele não nega bem algum aos que são seus. Salmo 84, verso 11 diz isso. Salmo 84, 11, ou seja, o Senhor não nega bem algum aos que são seus. E os animais imundos não são coisas boas. Outra coisa, no açougue do judeu, tinha carne de porco? Tinha carne considerada imunda? Claro que não. É um outro detalhe que as pessoas talvez não param, não é? Para pensar. Então, quando nós realmente analisamos isso à luz do contexto, deixando que a Bíblia se explique a si mesma, nós realmente entendemos que a questão aqui era alimentos sacrificados aos ídolos, e não alimentos considerados imundos e que agora podiam ser consumidos como alimento. Mas aí uma outra pergunta. Cristo aboliu na cruz as leis da saúde dadas e confirmadas na Bíblia, inclusive lá no Antigo Testamento? Ou seja, quando Jesus então morreu, ele deu a sua vida para redimir a humanidade. Ele redimiu a mim e redimiu a você. Agora, a morte de Cristo não afetou de forma alguma aquilo que era saudável e nem aquilo que não era saudável. Então é razoável, é lógico eu e você entendermos que se o porco, a carne de porco também, por exemplo, era imundo por ser porco antes da cruz, ele continua imundo por continuar a ser porco depois da cruz. Tá? Ou seja, contrariamente à opinião popular de hoje, há muita gente sincera que opina desse jeito,
Contrariamente à opinião popular, as leis de saúde mencionadas na Bíblia não são apenas para os judeus, como já comentamos ali anteriormente. Quando Noé entrou na arca, por exemplo, ele foi instruído, nós já falamos isso, a levar para a arca os animais limpos em grupos de 7 pares, macho e fêmea, enquanto que os imundos deveriam entrar em grupos de 2 pares. E isto porque, depois do dilúvio, Deus iria permitir, como diz o relato bíblico, Deus permitiria que eles comessem carne de animais, mas já havia distinção entre limpos e imundos. Os animais limpos seriam usados, obviamente, como alimento. E aí em Levítico capítulo 11 dá a lista de fato disso aí. Levítico capítulo 11. Deus então faz ali uma distinção entre os animais impuros e os animais puros, entre os animais limpos e os animais imundos, para toda a humanidade. Isaías capítulo 66, dos versículos 2 a 5. Isaías 66, dos versículos 2 a 5, já lemos anteriormente essa passagem, e nós vimos ali descrito aqueles que se têm rebelado contra Deus, adorando ídolos e comendo carne de porco, diz que serão consumidos. É claro isso na Bíblia. O profeta Isaías revela que os rebeldes serão destruídos, inclusive aqueles que comem carne de porco. Deus é quem conhece melhor, ou seja, Deus não criou esta máquina viva que é eu e você, eu sempre digo isso, não é? Você tem lá, eu digo sempre isso, tenho dito, você tem seu carro do ano, suou ali a camisa para comprar aquele carro, financiou aí em muitas vezes, vai de repente suando a camisa para dar uma entrada. Você vai cuidar do seu carro, vai colocar o melhor óleo, vai ler o manual do proprietário, vai ver qual o melhor óleo para ir naquele motor. Tá certo? O melhor lubrificante para a embreagem. Eu digo isso porque eu trabalho com transporte escolar e as peças da van que eu uso como trabalho são caras. E eu tenho que cuidar. Tenho que cuidar colocando o melhor lubrificante para a engrenagem do câmbio, porque se estourar o câmbio é muito dinheiro para arrumar. O melhor óleo no motor, os melhores pneus, as melhores peças originais. Agora você que é essa máquina viva que foi criada por Deus, você acha que Deus não vai querer que você saiba daquilo que é o melhor para ir dentro de você, deste organismo, para fazer bem a sua saúde? Então, é razoável nós entendermos isso, não é? Entender que sim, que é assim realmente que Deus pensa. Ou seja, Deus ele deseja que os nossos corpos sejam saudáveis, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele nos convida a eliminar tudo aquilo que possa prejudicar ou destruir o templo que é onde ele vai habitar. E é o que? O nosso corpo. Uma vez então que Deus disse a Noé que tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. E também disse, tudo vos tenho dado como a erva verde. Então agora também dou os animais. Não nos será permitido comer de tudo que nós quisermos. Porque nem sempre o tudo é tudo. Porque dentro do tudo existem as regras. Poderíamos perguntar, por exemplo, será que Deus deu permissão a Noé para comer cobras? Olha lá. Porque Deus não diz na Bíblia tudo que se move. Então vamos pegar esse tudo entendendo que é tudo do tudo. Então vamos lá. Deus chegou para Noé e disse assim, Noé, você agora está liberado para comer cobras, ratos, crocodilos, lagartos, vermes e baratas? É razoável acreditar que foi assim? Claro que não. Certamente que não foi assim. Noé já sabia distinguir os animais limpos dos imundos. Isso está lá em Gênesis capítulo 7, versículo 2. Deus ele faz o quê? Ele faz uma simples afirmação. Noé, vocês poderão comer carne. Mas havia distinção, como nós vimos até aqui. E isto é tanto mais evidente quanto é certo que Deus mais tarde claramente proíbe o uso das carnes imundas ali em Levítico capítulo 11. Em Deuteronômio capítulo 14 também. E uma vez que Deus não altera as suas normas morais, Salmo 89, verso 34... Se você ler Salmo 89, verso 34, a essência ali quer dizer o que ali? Na essência, que Deus ele não altera suas normas morais. Uma vez que o seu caráter também não muda. Leia Malaquias capítulo 3, verso 6. Malaquias 3, 6.
Então, uma vez que ele não muda, uma vez que ele não altera suas normas, ele não dá autorização a Noé para fazer qualquer coisa que proibiu. Principalmente na época de Moisés e o povo judeu. Ou seja, todas as leis de Deus, inclusive aquelas que se relacionam com a saúde, com o nosso bem-estar, no que se refere à saúde, foram dadas com amor, um amor divino para reduzir as doenças, aumentar a felicidade do homem. Ou seja, Deus não queria que você ficasse adoecido por se alimentar de animais imundos. Leia depois Êxodo, capítulo 15, verso 26. Êxodo 15, verso 26. Deus deu essas leis porque Ele nos ama e quer o nosso bem, nosso bem-estar. E aí terminamos concluindo que muitos cientistas hoje reconhecem que os princípios bíblicos da saúde podem ajudar significativamente a diminuir tanto as doenças do coração, como também o câncer. Ou seja, os caminhos de Deus, meus amados, são sempre os melhores. Na semana que vem eu vou analisar mais 3 perguntas, tá? Querido, eu quero terminar dizendo o seguinte: Deus, Ele ama você. É por isso que Ele colocou essas regrinhas, tá? Você come uma carne de urubu, por exemplo? Você vai dizer que não. O porco, ele faz parte também dessa questão de animais faxineiros. Quer dizer, eu não como o urubu, que é um animal faxineiro, mas eu como a carne de porco. Pense bem, querido. Raciocine, use a sua cabeça. Use a sua mente. A mente é a sede da inteligência e é com a mente que nós servimos ao Senhor. Amém? Se a nossa mente está bem, o nosso corpo vai bem. E nesses últimos dias, para nós sabermos as artimanhas do inimigo e não cairmos nela, precisamos estar com a mente equilibrada e com as faculdades mentais todas em dia, através do que comemos e bebemos. Pai querido e eterno Deus, entregamos em Tuas mãos o nosso apetite pervertido, que tem destruído as nossas faculdades mentais e não temos ouvido a Tua voz falar conosco, e tem prejudicado o nosso entendimento muitas das vezes das Escrituras Sagradas. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer o apetite pervertido, assim como Jesus venceu, no sentido de quando foi tentado, não recuou, jejuou 40 dias e 40 noites, nos dando provas que podemos vencer também como Ele venceu. Tudo nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo.